Profissional da saúde, você que trabalha no hospital ou no balcão, quer ir para a área da estética e não sabe como fazer essa migração, fica aqui nesse canal que eu vou te ensinar como fazer. Eu sou a professora doutora Andréa Miyake, sou farmacêutica, tenho doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo e vou te explicar tudinho como fazer essa transição. Bom, a gente sabe que a área da estética atualmente é uma área que está em grande expansão e muito aquecida, né? As pessoas costumam falar assim, ah, não, porque a área está saturada, tem muita gente, mas não. Quem fala isso está extremamente equivocado. E como que você deve fazer essa transição? Eu vou te explicar. Então, uma coisa é fato, algumas questões são fundamentais para que você consiga fazer essa transição, certo? E quais são essas questões fundamentais para que você consiga fazer essa transição? Uma coisa é fato, é que você, às vezes, você sente muita angústia e não sabe por onde começar, porque é um universo muito grande. E eu sei que a gente sente medo, porque eu senti esse medo quando eu fui fazer essa transição, mas existe essa possibilidade, é possível, a gente consegue fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Então, quais são os primeiros passos? O primeiro passo é a gente conseguir se planejar, né? Então, assim, pensar, quando que eu quero fazer essa transição, né? Então, como que essa transição vai acontecer? Onde que eu vou trabalhar, né? Qual que é o primeiro passo para se fazer essa transição? Bom, se você é profissional da saúde, possivelmente somente odontologia e biomedicina, que tem duas características bem peculiares, que é o quê? Quem é da Biomed, se a pessoa só faz o estágio na área da estética às 500 horas, ela já é um profissional habilitado, eu disse habilitado, para trabalhar na área da estética. Já quem faz odonto, uma vez que ele se gradua, ele está completamente habilitado para trabalhar na área da estética facial, certo? As demais profissões, que são nós, farma, físio, biólogo, enfermeiro, a gente precisa fazer uma especialização, certo? Uma especialização de acordo com a certificação do MEC de 360 horas para a gente se tornar habilitado. Porque hoje na faculdade, hoje nos cursos de graduação, pelo menos eu posso falar pelo meu curso de graduação da farmácia, quando eu me graduei, não existia esse universo tão grande da área da estética, né? Essa regulamentação, ela só aconteceu a partir de 2017, eu me formei em 2012. Mas o que é importante a gente saber? Que para a gente estar regulamentado na nossa profissão da área da estética, a gente precisa fazer essa especialização de 360 horas. Então, você vai escolher uma instituição que seja do seu interesse e que vá de encontro com as necessidades que você deseja e que seja uma instituição séria também com certificação do MEC. E vai fazer esse curso de atualização, certo? Esse curso de especialização e de capacitação, certo? Esse é o nosso primeiro passo. Então, uma vez que você tem esse curso, e agora, doutora, o que eu faço? Eu vou te falar. A gente começar a procurar como que a gente vai atender, né? Onde a gente vai atender? Qual o primeiro passo? Então, possivelmente, perto da sua casa, perto do seu trabalho atual, tem uma academia, tem um consultório médico, tem um consultório dentário, que você possivelmente pode fazer uma parceria e começar a atender. Mas existem também hoje o quê? Os coworkings, né? Então, é uma opção, né, a gente trabalhar em coworking. É lógico que todas as opções que eu citar aqui têm seus prós e seus contras, né? Então, é sempre importante a gente colocar isso no papel e ver o que é melhor pra gente nesse momento, mas existe essa possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? A gente fazer parceria com algum colega, né? Fazer parceria com algum colega pra gente conseguir iniciar essa transição de maneira suave, certo? Ou, se você tiver possibilidade, se você tiver recurso suficiente, é você abrir o seu negócio do zero, que também é possível, certo? Cada escolha tem os seus desafios e suas vantagens, mas existe todo esse leque de possibilidades, certo? Qual que é a outra questão? Eu separei aqui para vocês.
é fazer a regulamentação da sua profissão junto ao seu conselho. Então, nós farmacêuticos, a gente tem que entrar em contato com o nosso conselho, que é o Conselho Regional de Farmácia da nossa região. Se você está em São Paulo, é o CRF São Paulo. Se você está em outros estados, são outros estados que a gente pode fazer essa inscrição, certo? Mas uma coisa é fato, a gente tem que se regulamentar na nossa profissão, seja através de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Aí você me pergunta, tá, doutora, mas para eu começar a atuar eu preciso abrir uma empresa? Não. Eu abri minha empresa muito tempo depois que eu comecei a atuar. A minha empresa, né? Então, mas uma coisa é fato, uma vez que você começa a atuar, você tem que se regulamentar junto ao seu conselho. Por quê? Porque senão você está exercendo exercício ilegal da profissão. Se você não está regulamentado junto ao seu conselho de classe, você está irregular, certo? E diante disso, diante dessa medida, tem uma série de medidas passíveis aí para que transcorrem essa decisão, certo? Então, é sempre muito importante a gente estar regulamentado no nosso conselho, tá? Outra questão, o que a gente vai ver, né? A gente tem que separar, nesse início, quando a gente inicia na área da estética, é muito natural, mesmo que você seja da área hospitalar, mesmo que você já trabalhe com injetáveis, é muito natural as pessoas terem o quê? Medo, terem receio, terem medo de uma intercorrência. E isso é muito comum e muito saudável, tá? Por que eu falo isso, que é saudável? Porque, para mim, eu como profissional, como professora, como mentora, como dona de clínica, eu acho muito saudável a gente ter alguns receios. Por quê? Porque a gente, uma vez que a gente tem um receio, que a gente não acha que a gente sabe tudo, porque eu acho que o universo da saúde a gente estuda sempre. Nós estudamos o quê? Todos os dias. Então, uma vez que a gente tem essa cautela, vamos chamar assim, cautela e não receio. Uma vez que a gente tem essa cautela, a gente tem certeza de todos os passos que a gente executou ali naquele procedimento, naquele atendimento, certo? A gente consegue rever e revisitar esse procedimento passo a passo, certo? Então, é muito importante que a gente tire um dia, né? Tire uma hora enquanto a gente estiver nesse processo de transição, para a gente poder estudar algum determinado assunto da área da estética. Aí você fala assim, doutora, essa semana eu vou estudar intradermo, né? Na próxima semana, eu gostaria de estudar técnicas de aplicação de Botox, certo? Na outra semana eu quero entender melhor qual que é o mecanismo de ação do Botox. Isso é muito importante. Por quê, turma? Porque o seu paciente, quando ele estiver lá na sua frente, só você e ele vai te perguntar. Então, é muito importante que você saiba. E para a gente saber isso com propriedade, passar segurança para o nosso paciente, é importante que a gente dedique um tempo da nossa rotina para os estudos, né? Uma vez que a gente é da área da saúde. Eu estudo até hoje, todos os dias. Então, eu sempre recomendo isso para os meus alunos, para os meus mentorados, que dediquem um tempo para o estudo, porque isso é muito enriquecedor pra gente, certo? Qual que é o outro tópico que eu separei para vocês? Verificar essa questão de preço. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, os mentorados, quando eu tô dando uma mentoria, os alunos, né? Eles sempre me perguntam, doutora, quanto que eu posso cobrar, né? Então, é importante que a gente faça um planejamento, né? Que a gente faça uma verificação de preço da minha região. Lembrando que aqui a gente pode estar numa região que tem um preço um pouco mais elevado ou um custo operacional também um pouco mais baixo. A gente tem que ter uma base de como é o mercado na nossa região e a partir daí fazer a nossa precificação. E uma vez que a gente faz essa nossa precificação, a gente consegue entrar num valor que seja interessante para nós e para o nosso paciente, para a gente conseguir começar a conquistar a nossa cartela de clientes, certo? Então isso é muito importante. O outro tópico que eu separei aqui para vocês é o quê? A gente separar o quê? Um orçamento, né? Então, enquanto eu estiver nesse processo de migração de carreira, né? Então, eu trabalho no hospital e eu gostaria de, a partir do ano que vem, a partir de março do ano que vem, começar a atender.
Então tá, comece a se planejar, né? Você não precisa comprar todos os equipamentos, você não precisa comprar tudo de tudo. Eu mesma, eu comecei com uma mala, tá? Uma mala de viagem dessas que a gente leva dentro do, que a gente embarca com ela, né, aquela mala pequenininha. Eu comecei com essa mala e eu comecei atendendo em parceria com uma amiga, certo? E isso é muito importante, porque eu conseguia colocar dentro daquela mala todos os recursos que eu iria utilizar naqueles atendimentos, certo? Então, mas algumas coisas realmente é necessário que você compre, porque a gente trabalha com alguns tipos de suprimento. Então, você vai precisar comprar os descartáveis, você vai precisar comprar os insumos que você vai utilizar, seja ele uma toxina botulínica, um ativo para intradermoterapia, os descartáveis, certo? Normalmente, às vezes, os lugares que a gente vai atender, nem sempre todos os lugares têm um dos descartáveis inclusos, entendeu? Então, e mesmo às vezes tendo descartável incluso, às vezes eles têm uma taxa de desperdício, enfim. Então, é sempre bom a gente tentar colocar isso na ponta do lápis, tá? Porque esse investimento a gente vai ter que fazer, certo? Porque é a partir desse investimento que a gente vai começar a ter o nosso recurso e fazer o nosso faturamento, certo? Outra questão também. E às vezes tem alguns tipos de procedimentos que tem um custo operacional menor. Então, é sempre legal você dar uma avaliada qual que é o melhor serviço para você oferecer inicialmente, para você ter um bom custo operacional e um bom lucro, certo? Mas sobre esse assunto eu vou fazer um outro vídeo para mostrar aqui para vocês quais são os procedimentos com menor custo operacional, que você consegue lucrar mais e gastar menos, tá? Que eu comecei assim, eu acho que é muito válido pra gente ter essa dimensão, certo? E que mais? É muito legal também, turma, como eu falei para vocês aqui nesse vídeo, a gente tem uma rede de apoio de colegas da área da saúde. Então, os nossos próprios pacientes, às vezes vão falando, doutora, meu pai tem uma clínica, meu pai tem uma academia, e lá tem uma sala, seria legal se você conseguisse atender lá, minha amiga tem um consultório dentário, ela não usa cadeira a todo momento, você pode começar a compartilhar lá. Ou assim, às vezes, eu tenho um tio que tem uma sala vazia, né? E ele gostaria de alugar porque ele tá se mudando. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, essa rede de apoio, às vezes, ela vai surgindo naturalmente, sem a gente nem esperar. Ou, às vezes, até os nossos pacientes, eles nos trazem essas informações, certo? E a gente vai construindo aí a nossa cartela de pacientes e também isso auxilia também no processo de divulgação, certo? E também o último tópico que eu queria falar para vocês é sobre a divulgação. Então, uma vez que a gente está atendendo, a gente precisa falar para nossa rede de contatos que a gente está atendendo. Olha, eu tô fazendo botox. Olha, eu tô fazendo a aplicação de enzimas, ou comprei um equipamento X, sei lá, uma radiofrequência, e eu tô aplicando, ou vou fazer um dia de depilação, sabe? Então, tudo isso é muito válido, certo? Porque às vezes é um equipamento, você compra, ou você faz em parceria com alguém, e você pode ter uma boa lucratividade com isso no início, e você vai aprendendo o que faz sentido para você, o que não faz. Então, e aos poucos você vai fazendo essa transição. Você não precisa largar seu emprego e fazer essa transição do zero, certo? Então, lembrando que não é que é ruim, certo? Mas assim, todas essas opções que eu listei aqui nesse vídeo têm os seus prós e seus contras. Hoje, com todo esse acesso à informação, você consegue buscar a melhor informação para você fazer da melhor forma possível, certo? Então, se você quer fazer essa transição, a última mensagem que eu gostaria de deixar é que é muito válida. Eu amo trabalhar na área da estética, eu amo esse consultório, eu amo isso daqui, eu amo poder ajudar as pessoas, é muito legal porque a gente consegue
ajudar muito as pessoas. A gente atende pacientes de diversos tipos e a gente aprende demais com cada paciente. Então, se você tem esse desejo profundo no seu coração e se você tem essa vontade de fazer essa transição para a área da estética, que é muito bacana, e é uma área também muito rentável, né? Então ela consegue dar um retorno financeiro e ter essa flexibilidade da agenda. Então, se você tem esse interesse, tente fazer essa transição aos poucos. Você não precisa fazer de uma vez, é lógico. Se você tiver a oportunidade de fazer de uma vez, é ótimo pra você. Mas se você tiver medo, que é natural no começo, se você tiver angústia, se você tiver seus receios, não deixe isso te paralisar, não deixe isso te bloquear. Vá assim mesmo. Comece a construir pouco a pouco a sua cartela de pacientes, que vale muito a pena, tá bom? Um beijo, tchau!